Bom, boa tarde a todos. Agora vamos dar início à nossa mesa de encerramento do evento. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui, em nome de toda a comissão organizadora, ao público, a todos que acompanharam esse evento nas últimas semanas, aos colegas da comissão organizadora, que foi muito trabalho, muitas reuniões para gerir e colocar esse evento no ar. Mas principalmente um agradecimento aqui especial que nós gostaríamos de apresentar para o público, né? Quem ajudou todo o nosso trabalho e deu suporte a toda a organização desse evento durante todas as semanas, todas as apresentações. Esse evento, esse seminário faz parte de um projeto de extensão cadastrado no Instituto de História da UFRJ e realizado com o apoio do PPGIS, do Programa de Pós-Graduação em História Social, e contou com a participação de alguns extensionistas, de estudantes de graduação de diferentes instituições que deram todo o suporte para o nosso trabalho e que sem eles, com certeza, esse evento não teria sido possível. Eles que interagiram com o público, eles participaram de todas as etapas, seja da divulgação, seja de todo o acompanhamento desse evento. E agora eu queria apresentar para vocês alguns dos extensionistas que participaram desse projeto. A Beatriz Caldas, da Universidade Federal de Goiás, Gabriel Milaré, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Júlia Ramos, também da UFRJ. Nós temos mais dois extensionistas que infelizmente não puderam estar aqui presentes, né, por uma questão de horário, que é a Ana Carolina Barreto, para quem eu também deixo um agradecimento especial, graduada da UNEB, e também a Bia Mendonça, a Beatriz Mendonça, que também é extensionista e graduanda da UFRJ. Meus sinceros agradecimentos assim pela participação de vocês e por toda a colaboração. E aí vou liberar aí para vocês, se quiserem se apresentar para o público, enfim, mostrar o quanto vocês foram importantes nesse trabalho. Mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Eu acho que é melhor ir por ordem alfabética, né? Aí, Sim. Mais justo. Vai lá aí, Beatriz. Bom, foi um evento maravilhoso. Boa tarde a todos, né? Foi um evento maravilhoso, foi uma excelente oportunidade para mim. Eu não faço parte da UFG, sou da UFRJ, sou da UFG, né? E foi um evento muito bom para mim, foi maravilhoso, acrescentou demais e o trabalho me permitiu ter contato com muita gente, né? Então eu fiquei muito feliz de participar e eu queria agradecer muitíssimo à comissão organizadora por essa oportunidade e só tenho a agradecer, foi muito bom. Um prazer a todos. Meu nome é Gabriel Milaré, como a professora Isabela apresentou. Queria agradecer também a oportunidade de poder ter feito parte também do projeto. Eu lembro de, antes, do mundo pré-pandemia, participar de um mini semináriozinho que terminou a UFRJ, em Duarte também, e falo de um lugar de graduando ainda, como é que nesse seminário em homenagem aos 20 anos do Duarte, né, da publicação, né, do antigo regime dos trópicos, falando de um lugar de graduando, né, como essa obra impactou positivamente, de uma maneira bem significativa na minha própria graduação e fez parte da minha formação enquanto historiador, né, e poder fazer parte desse seminário e conhecer professores, né, conhecer pesquisadores que antes a gente só conhecia pela escrita ou pelo nome, poder ver em carne e osso, né, falar em novas pesquisas e como que todas essas toda essa enfim, todo esse campo está sendo levado para frente. Foi um prazer imenso e, enfim, a UFRJ já tinha me dado a oportunidade de estar em contato com a professora Isabelle, o professor Jucá, o professor Fragoso, mas, enfim, conhecer historiadores de todo o globo e por todas as partes do Brasil também foi um privilégio muito grande. Então, agradeço também, né, pela oportunidade de ter feito parte. E, ao meu ver, né, assim, olhando também de quem assistiu todas as mesas, também acredito que foi um evento maravilhoso. Boa tarde a todos e todas.
Me chamo Julia Ramos de Almeida, também junto com o Milaré, sou graduanda da UFRJ, nós somos do mesmo período. Eu entrei em contato, né, com o livro já há um tempo, estudando o Brasil Colônia, né, eu e Gabriel Milaré somos monitores de Brasil Colonial. Ele fez parte da nossa prova para entrar na disciplina, e desde que eu entrei em contato com o livro, eu já sabia muito claramente que eu queria estudar esse período, e esse livro só reiterou tudo que eu já trazia de gosto por essa temporalidade. Então, eu fico muito feliz, acho que é uma felicidade imensa de ter feito parte, né, desse evento enorme, que, como o Milara disse, mostrou para a gente diversos historiadores que a gente só vê no papel, né, muitas vezes. A gente não tem o hábito de olhar para o rosto, de ver falando, a gente vê mais na parte escrita. Então, foi um aprendizado muito grande. Eu acho que todo mundo que assistiu também teve esse aprendizado. Então, é isso. Só gostaria muito de agradecer a toda a comissão organizadora por essa imensa oportunidade que a gente teve. E espero que todo mundo tenha aprendido muito também. Muito obrigada. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada pelo excelente trabalho, pela parceria de vocês, por todas essas semanas de trabalho que começaram muito antes, né, dessas apresentações que a gente transmitiu aqui. Foi realmente um prazer trabalhar com vocês e também dividir esse evento com toda a comissão organizadora, né? O Antônio, a Carla, a Fernanda, a Guedes, João, Hélida. Foi realmente muito agradável dividir a organização desse evento com vocês. E agora eu passo a palavra para os organizadores do livro aqui presentes, Maria Fernanda Bicalho e João Fragoso, e também para o diretor e participante da comissão, diretor e participante da comissão organizadora, Antônio Carlos Gilcar. Por isso, agora eu vou tirar vocês para que eu possa projetar as imagens. Muito obrigada, gente. Bom, boa tarde a todos, né? A todas. Foi um mês, né, fantástico, né? Um mês fantástico para mim, né? Eu acho que para todos nós, na verdade, né? Ter a oportunidade de conviver, né? De conviver toda quinta-feira, né, ao longo do mês de outubro e mais de novembro, né? Com debates, né? Com debates que demonstram que definitivamente, aí, modéstia à parte, digamos, como organizador do Antigo Regime, parece que o livro ele não perdeu o seu fôlego de suscitar debates, né? E eu fico muito feliz, né? Fiquei muito feliz não só pelos debates em si, né? Mas como também pela abertura de novos temas, né? Eu percebi ao longo dessas últimas, enfim, desse mês, né? Dessas 4, 5 dias, né? Sessões, na verdade, foram 9 sessões, né? Se não estou enganado, né? Vi surgirem temas que até então não tinha pensado, né? E, enfim, isso me deixou ainda mais feliz, né? Eu queria agradecer, né? Queria reiterar o agradecimento à comissão organizadora, particularmente, os extensionistas, né? Sem eles, né? Os extensionistas, os monitores de graduação que foram responsáveis pela sustentação desse evento, né? Porque sem eles, como eu acabei de afirmar, né? Esse evento não poderia existir. Né? Fernando, por favor. Bom, eu também, boa tarde a todos. Eu também hoje eu estou bastante emocionada, né? No final dessa empreitada, no final desse mês e uma semana de debates em torno, quer dizer, não suscitados, né, pelo convite para a gente comemorar de alguma forma, de uma forma acadêmica, os 20 anos de publicação do Antigo Regime nos Trópicos. Quando o João levantou essa lebre, né, deu essa ideia, eu falei assim, ai meu Deus, 20 anos, a gente vai... será que a gente tem fôlego para isso? Né? Eu fiquei com medo, eu juro que fiquei com medo. Bom, medo também é uma característica minha, né? O medo no Rio de Janeiro, a minha tese, não sei o quê. Eu juro que fiquei, mas o João é incrível, é impressionante.
eu nunca vi alguém assim tão desafiador, né? E esse desafio ele é incansável, não sossega quieto, como a minha avó diria, né? E ele acabou arrastando todos nós, né? Todos nós que participamos do livro, né? Da construção do livro há 20 anos atrás, então Jucá, Hélio, Luiz Frederico, Nuno Monteiro, e muito mais gente, né? Pessoas que não participaram propriamente da feitura e da construção do livro, mas que aceitaram debater não tanto o livro, mas as suas pesquisas atuais, né? Quer dizer, mas aceitaram compartilhar conosco as suas pesquisas atuais. Isso foi incrível, né? O João mencionou os novos temas que não estavam presentes há 20 anos atrás, né, João? Como a mesa sobre os índios, né? A mesa sobre os indígenas, né? A questão da história indígena. A gente tem aí, eu lembro que na época que o livro foi lançado, uma das críticas era que não tinha nada muito cultural, que a gente deixava de lado a cultura. Bom, teve uma mesa sobre isso, além do texto do Ronald Raminelli, a mesa sobre religiosidades, e, além do texto da Hebe, obviamente, a mesa sobre escravidão, né? Então, é impressionante a capacidade, ainda hoje, 20 anos depois, de o livro, né? E não o livro só, nós todos conseguirmos nos reunir para ter esse tipo de interlocução, onde todos aprendemos muito, não é, Beatriz, Gabriel e Júlia? Não foram vocês só que aprenderam muito, nós todos aprendemos muito. Então, eu queria agradecer, quer dizer, agradecer primeiro aos convidados, né, que disponibilizaram o seu tempo, o seu esforço, o seu investimento, as suas pesquisas e aceitaram debater com a gente, né? Agradecer, obviamente, os meus colegas da comissão organizadora. Eu e João somos mais antigos na questão, né, internética, né, João? Então, Isabelle, Hélida, o Antônio Carlos, o Guedes foram magníficos. E agradecer, claro, a todo o público que vem nos assistindo e que vem também contribuindo para esse debate, né? Pedir desculpas, como eu pedi hoje de manhã, pelas perguntas que não foram, né, que não foram mencionadas, que foram feitas, mas que não conseguiram ser respondidas por questão de tempo. E acho que convidar o primeiro Jucá, né, que vai falar sobre o ARTE, né, o ARTE, que é um grupo de pesquisa do CNPq, um grupo de pesquisa super atuante na UFRJ, né, sediado na UFRJ, mas com gente de todo o país e alhures, né, e exterior. Então, eu passo a palavra. Quer dizer, o ARTE também é produto desse investimento que nós fizemos há mais de 20 anos atrás, na tentativa de congregar pessoas, historiadores, e na tentativa também de debater temas candentes e perspectivas inovadoras para a história do Brasil colônia, Brasil colonial, do Império Português, desse mundo português. Então, só quero agradecer e continuar dizendo que eu estou muito feliz e emocionada. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Eu queria, repetindo um pouco as palavras, né, do João e da Fernanda, né, falar da minha alegria. Eu mencionei na primeira abertura, né, e menciono agora novamente, quer dizer, minha tripla alegria, né, quer dizer, como um dos autores do livro, né, como diretor do IHAT, né, que cedia, ainda que virtualmente, esse evento,
e como coordenador do grupo, né? Como coordenador do grupo de pesquisa. E como coordenador do grupo, eu queria chamar a atenção para isso, né? Acho que um elemento fundamental, né? Quer dizer, eu acho que teve o impacto inicial do livro, né? O livro tem um impacto imenso, historiográfico, né? A favor ou contra, pouco importa, mas, enfim, as pessoas não puderam ficar, de alguma forma, indiferentes ao livro, isso aqui é fundamental. Né? E ele gerou, no entanto, pesquisas, gerou resultados. Né? E a ideia de quando nós resolvemos montar esse seminário foi exatamente pensar nisso, né? Pensar nesses resultados e pensar no futuro. Né? E aí eu chamo a atenção também para essa importância, né, da existência do grupo de pesquisa. Quer dizer, o grupo de pesquisa fez com que um grupo de historiadores que tinham certas temáticas em comum, uma certa perspectiva teórica comum, permanecessem agregados, né, e, mais do que isso, fossem agregando novas pessoas, né, fossem agregando novos talentos ao longo do tempo. Então, acho que é isso que dá a dinâmica, não do antigo regime, né, mas a dinâmica do grupo de pesquisa, né, a dinâmica do que o fato de nós conseguimos chegar aos 20 anos vivos, né, quer dizer, vivos como grupo, né, e, portanto, esse impacto se estender para muito além do livro, se estender, né, ao longo do tempo nessas pesquisas, né, no diálogo com outros pesquisadores maduros que não fazem parte do arte, mas com os quais dialogamos, né, no diálogo com historiadores novos que também não fazem parte do arte, mas que de alguma forma, né, dialogam conosco, né, e fazer parte daqueles que são formados, né, dentro do grupo. Né? Então, acho que isso é o elemento mais importante. Né? Montar esse seminário não foi fácil, quer dizer, não é só o bastidor imediato, né, desse grupo que está aqui tocando os diversos dias, mas são diversos meses, né, nos quais nós nos reunimos várias vezes, né, e aí eu reforço o que a Fernanda falou, capitaneados aí pelo João, né, João incansável, sempre ali, né, marcando, e o João é o dono do Zoom, né, que faz reuniões. Então, ele não só, né, define as reuniões, como ele marca literalmente, né, e manda para a gente. Enfim. E, graças a Deus, né, funcionou muito bem e a gente conseguiu. Eram muitos detalhes, era muita gente, né, mas com todas as dificuldades, né, a gente conseguiu o que a gente queria. Quer dizer, que o que a gente quer não e isso é importante, né, estabelecer uma ortodoxia, uma forma certa, né, o correto, né, uma forma correta de questão cânone, era a palavra que eu estava buscando. Né, o que a gente quer é exatamente abrir caminhos, né, abrir sempre novos caminhos, né, a partir de perspectivas, né, baseadas na pesquisa empírica, né, baseadas na erudição, mas sempre abrindo novos caminhos. Né, e eu acho que, nesse ponto, o nosso seminário foi bastante exitoso, né, sem necessariamente pavimentar caminhos, mas, sobretudo, né, abrindo-os para que outros possam pavimentar. Essa era a ideia central e acho que conseguimos desempenhar muito bem. Então, e queria, por fim, agradecer, né, agradecer a todos os colegas, né, agradecer a todos os nossos extensionistas que aqui apareceram, agradecer a Isabelle, o Guedes, a Hélida, né, agradecer a Carla, né, além do João, da Fernanda, obviamente, mas a Carla, enfim, todos que participaram dessa organização, que foram fundamentais. Muito obrigado a todos. Eu só queria, enfim, né, mais uma vez, fazer como no início da abertura do seminário, né, uma homenagem, né, uma homenagem àqueles que não puderam, enfim, que fisicamente não puderam estar presentes, né, no seminário, mas com certeza o trabalho deles continua sendo incontornáveis, né? Estou me referindo a Fátima Gouveia, né, que foi uma das organizadoras, juntamente comigo e com a Fernanda, né? O Manuel Espanha, né? Nosso querido Manuel Espanha, né? Antônio Manuel Espanha, que enfim, que continua sendo e será durante muito tempo, né? O esteio, né? O esteio da ideia, enfim, da ideia do livro, né? Da ideia do livro, enfim, de algumas das principais hipóteses desse livro, né? Das propostas de pesquisa desse livro, né? E da mesma forma também lembrar aqui a figura do Francisco Consentino, né? Que na ocasião não participou do livro, quer dizer, na época ele ainda era estudante de doutorado, né?
mas que logo depois se integrou ao grupo e contribuiu de uma forma decisiva, né, para a discussão, né, para o debate, né, para a renovação historiográfica, né, que de alguma maneira o Arte contribuiu. É isso. Muito obrigado, gente. Agora, a Isabelle, que é a nossa... Não posso deixar de dizer que Isabelle... Bom, eu, como mais velho de todos, né? Como mais velho de todos aqui, e como personagem ainda da Guerra Fria, eu chamava a Isabelle de a nossa guia. Nossa guia é guia universal, né? Guia universal dos povos, né? Que era uma expressão... Desculpe, Isabelle, vou falar isso em público agora, que era uma expressão que era conhecida Mao Tse Tung, quando na Grande Marcha, né? Talvez as pessoas, os alunos mais novos, com certeza os extensionistas não sabem disso, né? Mas, enfim, Mao Tse Tung era conhecido na ocasião dos anos 40 como o Guia Universal dos Povos, e a Isabelle é a nossa Guia Universal dos Povos. Leia-se, né? Cabe a ela a direção do que nós vamos fazer e deixar de fazer ao longo desse... Coube a ela, né? Continua, caberá a ela, enfim, ela tem muita coisa para fazer ainda. O que nós vamos fazer e deixar de fazer. Isabelle, por favor. O que nós vamos fazer agora, Isabelle? Não, você conseguiu me deixar vermelha, bem vermelho. Não dá tanto para ver pela tela, mas deixou bem vermelho aqui. Não, vamos dar continuidade aqui. É porque tem uma questão, né, das projeções das telas, enfim. Agora ouvi a palavra do Guedes e da Carla aqui, que também fazem parte da comissão organizadora, e aí depois passamos para os autores do livro darem seu depoimento e participarem dessa mesa de encerramento. Bom, gente, obrigado, Isabelle, por me deixar falar, Guia dos Povos. Eu quero agradecer a todo mundo, meus colegas aqui, meus amigos da organização, enfim, o Luiz Frederico, Ellen, que estão aqui nos bastidores, os outros que vão entrar. Foi um prazer enorme ver todo mundo, foi muito, muito bom organizar o evento junto com vocês aqui, com a Hélida. Deixo aqui também minha homenagem a Fátima Francisco Cosentino, entre outros. Enfim, gente, muito agradecido mais uma vez. Trabalhar com vocês é bom demais, é divertido e é muito proveitoso academicamente, né? E parabéns para vocês, muito obrigado. Está aí ao público todo, viu um monte de gente fazendo pergunta, deu muito trabalho, mas eu faria tudo de novo, porque super valeu a pena. Muito obrigado. Carla. Bom, gente, eu também só tenho a agradecer ao público e aos colegas da organização. Eu me sinto cada vez mais integrada ao arte, cada vez mais instigada. Eu acho que esse evento ele demonstra isso para a gente, né? Como que eu, o tempo inteiro que assisti as comunicações, as ideias para novas pesquisas iam aparecendo e a tentativa de conectar as coisas que faço com as indagações que iam sendo colocadas. Então, isso eu acho que é o que conta na nossa profissão. Então, é um prazer participar do grupo de pesquisa e da organização desse evento. Eu não estive não fui uma das autoras do livro, né, mas me sinto partilhando as ideias que ali estavam sendo gestadas naquele momento, que continuam até agora. Então, foi um enorme prazer. Eu espero que o público também tenha aproveitado tanto quanto nós. É isso. Muito obrigada. Então, agora dando prosseguimento aqui à nossa programação, vou passo a fala para os autores do livro aqui na ordem da programação que já estão aqui na sala. Primeiramente, a professora Ellen Osório, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Agora sim, a gente não estava te vendo. Era uma coisa... Nem eu. Pronto. Queridos colegas, audiência, acho que o seminário foi um sucesso,
a proposição de vocês nesse tempo terrível, pandêmico, de fazer uma sessão semanal. Eu acho que foi muito proveitosa, muito mais do que os congressos de vários dias seguidos, que nos levam a uma exaustão da tela tremenda, né? Pediram para em 5 minutos, e eu já nem comecei a marcar meu tempo, não sei quem como está fazendo, fazer uma avaliação do seminário, que é impossível, né? Então, eu pensei em sugerir questões e temas que eu considero relevantes como agenda de pesquisa para o grupo e para todos que se dedicam ao período do antigo regime na América Portuguesa, né? Obviamente, embasado também nos aportes, né, trazidos nas várias sessões. Então, a primeira é a questão das hierarquias sociais e da distinção no topo da pirâmide, né? E como hoje apresentou a Carla Almeida, de como os cargos conselhios e nas ordenanças e ou tropas auxiliares, que é o caso do Sul, por exemplo, né, como eles são caminhos paralelos, imbricados, para uma nobilitação local. Acho que a gente, no conjunto da América Portuguesa, temos que avançar nesse sentido. Também, já tinha pensado nisso um pouco, o Damião expressou, né, no sentido da manifestação do José Damião, hoje pela manhã, estarmos mais atentos e sensíveis, por um lado, às hierarquias dos territórios e à diversidade das situações institucionais e, acrescentaria eu, as temporalidades das diferentes regiões da América Portuguesa. Quer dizer, a década de 1750 em Minas Gerais é algo bastante distinto de uma sociedade de fronteira, seja no Rio Grande, ou em Goiás, ou no Mato Grosso, nessa mesma década, né? Eu acho que nós temos que afinar essa nossa sensibilidade, quer dizer, é ir além de trabalhos comparativos, é realmente, e isso tem que ser feito em grupo, incorporarmos essas diferentes temporalidades das regiões, das capitanias. Um outro ponto, então, na base, desculpa, me perdi aqui. Na base da sociedade, tá, estudar as múltiplas formas da escravidão negra e indígena. A indígena esteve presente em vários trabalhos aqui do seminário, né? E as hierarquias por elas produzidas. A exposição do Guedes, com o estudo do vocabulário da escravidão entre os povos, pareceu um caminho instigante, da mesma forma que o trabalho do Márcio Soares sobre as formas da escravidão e da mestiçagem e das suas denominações em São Luís do Maranhão. E eu acho que estudo de todas as práticas costumeiras, direitos costumeiros, é algo muito difícil de fazer, mas que é uma tarefa urgente. E depois, na questão dos grupos mercantis, eu acho que nós temos que voltar, João, lá, alguma história econômica um pouco mais hard, e estudar mais para grupos mercantis que não o do Rio de Janeiro, um estudo dos seus patrimônios e da sua capacidade de produzir um capital residente. Acho que isso é uma questão que ficou um pouco para trás nessa última década e que eu acho que é essencial nós retornarmos a ela. E, junto com isso, as relações desses grupos residentes, desse capital residente, com os comerciantes reinões. Eu acho que esse é um outro campo que os historiadores brasileiros têm que se aventurar. Tá? Era um pouco isso, gente. E agradecer a organização. Acho que foi um evento que comemorou dignamente essa obra coletiva e a importância que ela teve, saberemos lá quanto tempo ainda terá, na historiografia brasileira. Eu acho que é uma obra que colocou
a nossa historiografia e a discussão acadêmica num outro patamar. Então, um abraço a todos. Antes de passar a palavra, muito obrigado, Hélio, muito obrigado. Antes de passar a palavra aos outros autores, eu quero só dar um pequeno aviso, né? Na assistência, no público, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, né? Faça, por gentileza, faça. Né? Antes também de você passar, deixa eu agradecer a Ellen. Tá, claro. Não, eu só quero falar, Ellen, obrigada. Mais uma vez a gente juntas, mas eu tenho que falar isso em público. Porque Então, pronto, é isso. Obrigada. Luiz Frederico, por favor. Universidade de Lisboa. Boa tarde a todos. Eu, antes de mais, quero reiterar os agradecimentos feitos pelo Fragoso, pela Fernanda, pelo Jucá, pelo Guedes, pela Carla Almeida e pela Isabel. Não vale a pena repetir tudo de novo. No fundo, é reiterar os agradecimentos a todos que tornaram possível este grande evento. Muito obrigado. E, claro, cumprimentar todos os colegas do painel. Ora, eu não venho aqui fazer um balanço das conferências apresentadas neste evento, porque acho que não dei a mim próprio tempo ao tempo para sobre ele refletir. Optei antes por sugerir aos alunos graduandos, mestrandos e doutorandos que estiverem interessados nas relações entre o Brasil e o Índico apenas 3 temas que, em boa verdade, não fogem ao espírito deste seminário e muito menos aos objetivos iniciais do ARTE. Vou tentar cumprir com os 5 minutos que me deram. O primeiro tema tem que ver com a necessidade de aprofundar a obra pioneira de Amaral Lapa. Lapa, grosso modo, Lapa dedicou-se sobretudo à análise do papel da Bahia enquanto porto economicamente importante no contexto da carreira da Índia. Mas ele ocupou sobretudo a parte oficial da carreira, como disse e bem João Teles. Seria, portanto, importante investigar sistematicamente a organização das armações particulares, a natureza dos que aí investiram, as mercadorias procuradas e exportadas face às exigências dos mercados europeus, fossem eles de origem americana ou indiana, as implicações que a criação deste mercado intercolonial tinha nas produções internas e nos consumos e modos de vida na colónia. Enfim, investigar a esfera privada da exploração comercial e alargar essa investigação a outros portos brasileiros que entraram no circuito da carreira da Índia, sobretudo a partir de 1660. O segundo tema recai ainda sobre o mercado intercolonial, descrito como sendo um conjunto de locais onde se negociavam os produtos de vários espaços do Império, onde a ação decisória da metrópole não fosse determinante. Mas então torna-se importante definir cada um desses locais, cada um desses mercados, porque são todos muito diferentes e desiguais entre si, com intervenientes próprios, distintos sistemas de troca e moedas. Os diversos mercados da África Oriental são muito diferentes dos da Índia. Por exemplo, socorrendo da excelente publicação de Pedro Pontoni sobre o complexo sistema monetário português, é importante conhecer os mercados leste-africanos e o valor das moedas de mercadoria. Estes podiam ser os andoros, objetos de adorno feitos com búzios, os pondos, pedaços de calim, ou seja, estanho, as machiras, panos de algodão de fabrico africano, as maçontas, também chamadas de aspas ou cruzetas de ferro de diversos tamanhos, e mesmo as enxadas, que para além de terem valor de troca, também tinham valor de uso imediato na
agricultura. Estas moedas perduraram ao longo dos séculos, juntamente com os panos indianos, os cauris e o ouro em pó, que quando atingiu o peso de 4,83 gramas, se chamava metical. Isto só para falar resumidamente em algumas das moedas da África Oriental. E muitas outras, por exemplo, também circularam patacas de prata, que eram levadas para a Índia e aí fundidas e entesouradas. O terceiro tema não tem tanto a ver com a economia. O tema recai sobre o recrutamento e o perfil social dos governadores, sobre a circulação no Império, sobretudo entre a América e a Índia portuguesa, e ainda sobre as formas de sobrevivência dos modelos mais arcaicos de comportamento e da cultura. As perguntas que se poderão fazer são: por que razão o destino dos percursos políticos de indivíduos da pequena fidalguia da província e de outros estratos da nobreza portuguesa que estavam em cargos no topo da administração ultramarina, sobretudo no Brasil, desaguava quase sempre no governo do Estado da Índia Portuguesa? Poder-se-á falar em tendências da hierarquia social e política dos espaços coloniais? E, nesse sentido, quais são os elementos que esclarecem a forma como se moldavam e desenvolviam as carreiras políticas de indivíduos que procuravam registar a identidade da linhagem, da família e ascender na escala social através do exercício mais ou menos prolongado no Brasil? E assim termino. E é evidente que eu estou disponível, dentro das minhas limitações, a ajudar quem quiser aventurar-se nestes temas complexos, novos, ou mesmo em outros que tenham a ver com o índico português. Muito obrigado, Jair. Muito obrigado. Aliás, antes de passar para o próximo autor, gostaria até de sublinhar que eu considero que um dos marcos do antigo regime, há 20 anos atrás, foi exatamente tentar estabelecer essa ponte, né? Não apenas com a África, que é uma velha conhecida nossa, da geografia brasileira, enfim, né? mas trazer o índico, né? Trazer o índico também como agente da monarquia, como agente para a história do Brasil, né? Enfim, é impossível entender o Brasil sem o índico, né? Aí me perdoe, essa pequena... Eu só consegui entender o sistema de Mercedes depois de ter lido o de Ceuta Timor. Por incrível que pareça, eu só entendi o sistema de Mercedes, ou sendo mais preciso, né? As Seis Marias no Brasil, depois da leitura do Luís Tomás de Ceuta Timor. Então, consequentemente, é fundamental. Né? Fragoso, esse foi o espírito do arte, e por isso é que o arte foi... deu homenagem ao Boxer e ao Lapa. Esse foi o espírito do arte. E foi por isso que eu aceitei a vossa gentileza de me convidar para participar no livro. Gentileza nenhuma, Luiz Frederico. É por isso que você participou desse livro, e não tem nada a ver com gentileza, tem a ver com interesse. Você gosta tanto, né, dos mercadores, interesse no seu trabalho, respeito pelo seu trabalho, interesse no seu trabalho. Não sei se eu posso dizer, talvez eu esteja errada, você me corrija, que o Antigo Regime nos Trópicos foi o primeiro livro publicado no Brasil, do qual você participou, mas tantos outros, né? Alguns que eu tenho orgulho de ter, de ter coordenado, e outros como as Rotas do Império, né? Aliás, as Rotas do Império, olha só, eu estou aqui com cravo, né? Então, as Rotas do Império estão aqui. Colocando o meu computador um pouquinho mais para cima para vocês não verem
meu papo. Então, Luiz Frederico, quer dizer, você é um parceiro de 20 anos, né? E um parceiro muito querido, nada de gentileza, muita amizade, mas muito interesse no seu trabalho e naquilo que você pode dividir ou somar, né? Como dizia o professor Corsino, um dia eu disse assim, não, eu não sei dividir. Ele diz, Fernanda, não seria somar sempre com a gente, disponível. e a gente te agradece por isso. Sempre disponível. Ok. Bem, eu queria passar agora a palavra para a professora Hebe Matos, da Federal Fluminense, da Federal de Juiz de Fora. Por favor, Hebe. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito honrada, né, de ganhar o evento, de poder participar dessa mesa final. Né? Eu não poderia deixar meu rolê para ficar nos 5 minutos, né, de estar aqui presente para registrar pessoalmente meus cumprimentos, né, aos organizadores do livro, com sua importância e vitalidade historiográfica, bem como aos organizadores do evento, né, que foi assim, extremamente estimulante. O antigo regime dos trópicos, né, o livro, né, de 20 anos atrás, descortinou uma ampla e diversificada pauta de pesquisa ao longo desses últimos 20 anos. O seminário, né, permitiu-nos acompanhar alguns desses múltiplos desdobramentos. Essa sessão de encerramento, eu que não sou uma especialista, né, no contexto, né, durante o regime, tem muitas discussões eventuais, né, eu gostaria de deixar aqui registrada, ainda que rapidamente, a minha reflexão sobre essa evolução, né, desses 20 anos, que se refere ao meu capítulo em especial. A começar por dizer que eu assino embaixo de cada linha que eu escrevi, acho por mim, né, espero não errar nada. Não é sempre que se estabelece, 2000 é o ano da publicação, mas eu acho que eu finalizei o capítulo também naquele ano. Não é sempre que se estabelece uma relação tão amistosa entre autor e texto. Né? Esse é um texto que realmente eu levo comigo, né, integralmente. A escravidão moderna nos quadros do antigo regime português inaugurou minha reflexão sobre direito católico, noções ibéricas de raça e a primazia portuguesa no surgimento da economia escravista de plantation no século XVII. Escrito no mesmo ano, né, eu escrevi no mesmo ano, Escravidão e Cidadania no Brasil Monárquico, foi um outro braço de uma mesma reflexão, que buscava entender o racismo como experiência e a especificidade de história em terras brasileiras. Nos últimos anos, multiplicaram-se as pesquisas sobre concepções de raça no antigo regime impérico, sobre raça e racismo como experiência histórica em particular. Então, eu já escrevi alguns outros textos que retomam o século XVII, né, nessa chave, e a consolidação da economia escravista a partir dessa questão de fundo, né, as noções de raça do antigo regime impérico e raça e racismo como experiência histórica. Né? Eu citaria alguns textos do mestre de campo Henrique Dias, na Trama das Redes, por exemplo, acho que eu mais gosto, né, das minhas incursões de personagem, que são textos dos homens pretos, e um artigo que escrevi mais recentemente, a 6 mãos, esse tem a longa duração, com a Keila Greenberg e a Broden Fischer, sobre direito, silêncio e racialização das desigualdades na história afro-brasileira, em que nós retomamos o Keila sobre, né, ao período moderno. Raça e racismo como experiência histórica foram as questões de fundo da tese de professora titular do final do século IV. E na esteira desses dois textos, né, Marcas da Escravidão, Biografia, Racialização e Memória do Cativeiro na História do Brasil, partia dos dois textos de 2001 e da minha pesquisa com a história e a memória do quilombo de São José da Serra, que recebeu a titulação do seu território apenas no ano de 2015, do século XXI. O racismo estrutural é hoje pauta política central no Brasil e no mundo. Na tese de 2004, ao conectar o século XVII com o XXI, eu buscava entender a história da escravidão racial no Brasil de uma perspectiva, ao mesmo tempo, dinâmica e de longa duração.
Esta clareza dessa frase que eu fiz agora estava, porém, apenas sugerida no texto original, né? É um ponto de chegada. 2021 tem muito a ver com o que eu poder dizer isso com essa tranquilidade. Mais de 15 anos depois, acho que chegou a hora de transformar até esse livro. Cobrem isso de mim no próximo balanço sobre as repercussões do antigo regime nos trópicos. Parabéns a todos mais uma vez e muito, muito, muito obrigada. João, você desligou o seu microfone a meu pedido. Desculpe. Agora liga. Estava dando interferência na sua fala, por isso desligar o microfone. Né? Enfim, repetindo o que eu disse antes, né? Te agradeço duplamente. Né? Primeiro, né, você ter participado há 20 anos atrás, né, com um tema que é fundamental, escravidão, né, que é um tema incontornável para a nossa história, que é incontornável para a monarquia lusa, né? E, da mesma forma, também, enfim, né, para a sua participação nesse seminário. Né? 20 anos depois, eu fico muito feliz de você ter acabado de afirmar que algumas ideias que estavam embutidas no seu texto, hoje você consegue apresentar de uma forma mais precisa. Né? Eu acho isso muito bacana. Né? Enfim, né, afinal, o Antigo Regime, exatamente a proposta dele é abrir fronteiras de conhecimentos, é o debate. Né? Então, eu fico duplamente feliz, né, pela sua participação há 20 anos atrás e nesse instante. Né? Muito obrigado. Muito obrigado, Lívia. Eu também quero falar alguma coisa. Calma, João. Eu também quero falar alguma coisa. Né? Eu acho que, né, lá em 2001, quando o livro foi lançado e tudo, e a gente recebeu assim, muitas críticas, né? Porque não falávamos de escravidão, e eu acho que o seu capítulo no livro, né, sua reflexão no livro, foi absolutamente pioneira, a ponto de acharmos, ou de acharem, que não falávamos de escravidão, né? Que era um livro que passava por cima de um tema que era fundamental, quer dizer, a escravidão ou o escravismo, como diria o Stuart Schwartz, que foi o primeiro que nos apresentou aqui também uma reflexão, o escravismo colonial, era tão pioneira, Hebe, que as pessoas se davam esse direito de dizer, né, que era um livro que passava por cima da escravidão, a deriva da escravidão, né, talvez por não vou dizer que não entenderam, claro que não diria isso, né, mas pela novidade, pelo pioneirismo da sua reflexão, né, e que fez história depois. A outra coisa que eu quero dizer, 20 anos depois, né, que o pioneirismo, e acho, Hebe, que eu poderia dizer a militância, que não é só acadêmica, né, a militância em todos os sentidos. Pelo que você acabou de nos dizer agora, né, a questão do racismo, não sei o quê, e essa relação da sua militância com a sua produção, eu acho que talvez, se a gente puder fazer essa linha de continuidade, claro, mas não uma linearidade, eu não estou dizendo isso, mas que essa militância, se a gente puder dizer que ela tem alguma coisa, alguma raiz, alguma origem, alguma sementinha, né, na sua reflexão no livro O Antigo Regime nos Trópicos, só isso basta para que esse livro tenha tido, de fato, um lugar, né, um lugar na historiografia e na sociedade. Então, era só te agradecer mais uma vez e dizer que a sua participação e a sua presença hoje aqui é fundamental. Muito obrigada, Fernanda. Eu reitero, um dos poucos meus textos que eu não mudaria uma linha, né? Então, eu tenho muito orgulho do texto, agradeço muito a vocês o convite a tê-lo escrito. Obrigada.
Passo agora, então, a palavra para o professor Nuno Gonçalo Monteiro, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Boa tarde. Né? Aliás, é mais tarde ainda, não? Aqui já são 9 para as 6. 9 para as 6. Já estamos... quase noite. O tempo já começou a mudar e já está quase o sol a pôr-se completamente. Uhum. Eu permito-me começar a minha breve intervenção para sublinhar uma nota muito pessoal, que é as portas e as experiências de que o antigo regime dos trópicos, a importância que tiveram para mim e a forma como marcaram a minha trajetória intelectual e pessoal. E quero sublinhar as duas dimensões, porque a minha ligação intelectual ao João Fragoso, à Fernanda Bicalho, também, naturalmente, à Fátima Gouveia e ao Cosentino, que partilharam mais tarde uma boa parte deste, e que já não estão connosco, tal como o António Espanha, tal como foi referido, são parte também de uma experiência pessoal que eu não posso deixar de evocar neste momento. E, portanto, quero dizer que, do meu ponto de vista, e do ponto de vista do meu percurso intelectual, os últimos 20 anos foram decisivamente marcados, a minha evolução intelectual nestas 2 décadas, por esta relação que criei convosco, com os vossos projetos e com as interações intelectuais que eles abriram, proporcionaram e incentivaram. É uma nota pessoal, mas eu penso que é incontornável ter de a fazer neste momento. A segunda dimensão que queria salientar é a forma como, direta ou indiretamente, o antigo regime dos trópicos teve uma significativa repercussão intelectual. Em muitos patamares, em muitas das produções que todos nós e outros depois de nós fizeram nestes anos, este foi um livro que marcou um ponto de viragem, que marcou, com as influências que todos aqui debatemos nestes dias, e marcou, de facto, um ponto de viragem, e isso teve impactos historiográficos em obras de toda a natureza, incluindo em obras de divulgação. Penso que é importante dizer que esses efeitos se fizeram sentir e se tiveram a sua significativa tradução intelectual. A terceira dimensão é como é que esta construção intelectual, primeiro com um título tão sugestivo e com uma ideia tão ligada e tão bem expressa pelo título, de que forma é que esta ideia, este projeto, esta mudança de paradigmas sobrevive ou responde a uma evolução historiográfica global, entretanto verificada, e que, enfim, podemos fazer o balanço, podemos fazer muitos balanços dessa evolução, mas implicou maior atenção a alguns temas já valorizados, mas eventualmente não tão valorizados, implicou uma mais estreita valorização das dimensões globais e outras muitas evoluções recentes da historiografia. Em que medida este paradigma e esta fórmula, o antigo regime nos trópicos, sobreviveu, resistiu e pode servir para responder a esses novos desafios, a estas mudanças globais dos paradigmas historiográficos que têm marcado a historiografia internacional de então para cá. Bom, e aqui eu só quero deixar uma ou duas sugestões que me parecem ser apenas um ponto de vista, mas que é, de facto, o meu ponto de vista. Uma das dimensões em que, apesar de tudo, e de uma forma notória,
a proposta do antigo regime dos trópicos sobrevive e resiste muito bem, é porque, de alguma forma, a ideia do antigo regime dos trópicos foi construída em alternativa a uma visão demasiado sistémica, demasiado projetista, demasiado centrada no centro sobre aquilo que se passava nos territórios da monarquia pluricontinental portuguesa. O antigo regime dos trópicos tentou dar uma resposta diferente, uma resposta em que os arranjos locais se conjugavam e se combinavam de formas muito diversificadas com as normas e as regras e as iniciativas do centro, e essas respostas, por sua vez, podiam integrar e tinham potencialidades para integrar as ações dos indivíduos, dos grupos, as ações das múltiplas grupos corporativos e indivíduos que atuavam nesse espaço. E desse ponto de vista, esta proposta mantém-se muito relevante e muito ativa, porque ela permite albergar, permite colher e permite dar espaço à forma como esses diferentes atores sociais, institucionais e indivíduos foram respondendo e interagindo num plano muitas vezes global, mas em que, e muitas vezes, inclusive transcendendo a monarquia portuguesa, outras vezes integrando-se dentro de lógicas dessa monarquia, mas permitindo ao mesmo tempo produzir efeitos de baixo para cima e modificar nessa medida algumas das dimensões que se reportavam ou que se pensava serem fundamentalmente construídas a partir do centro. Desse ponto de vista, eu creio que a proposta do antigo regime nos trópicos se mantém uma proposta naturalmente que pode abranger, albergar e colher novos temas e novas perguntas, mas esta dimensão de uma monarquia como espaço em que múltiplos poderes interagem, em que os resultados muitas vezes não são aquilo que esses atores pretendiam, mas resultam de uma interação, de processos complexos, mas interativos. Eu acho que, desse ponto de vista, a proposta, desde logo, do título do antigo regime dos trópicos, sobrevive, resiste bem e continua a ser uma proposta que nos pode servir, combinada naturalmente com tudo aquilo que, entretanto, estamos a descobrir e a valorizar, nos permite ainda responder a muitas das questões que as novas propostas temáticas e analíticas têm suscitado. E, portanto, eu penso que não se trata apenas de ressuscitar uma proposta de há 2 décadas, mas de sugerir que, tal como não assisti a todas as intervenções, longe disso, deste seminário, infelizmente, mas tal como pude apreender desta iniciativa, uma proposta que ainda se mantém ativa e que ainda nos permite responder a muitas das novas e também das antigas interrogações que vão dirigindo as nossas pesquisas e que de então para cá puderam ser alargadas, ampliadas a novas gerações e a espaços de facto muito diversificados, como eventualmente era a intenção do João, ou da Fátima, da Fernanda e do João, quando tiveram esta brilhante iniciativa. Pela minha parte, quero-vos agradecer a todos e quero destacar que foram importantes, naturalmente para mim, mas sobretudo para a historiografia, e que essas propostas se mantêm ativas e são ainda uma contribuição importante
para as agendas de pesquisa que vamos definindo. Era isto. Muito obrigado. E aí, de alguma maneira, aproveitando um pouco o gancho das palavras do Nuno, né, da necessidade de se multiplicar estudos sobre a monarquia pluricontinental, que esse seminário, inclusive, não só o antigo regime, há 20 anos atrás, mas esse seminário, né, esse mês de outubro, mas essa última sessão, agora de novembro, né, nos proporcionou, né, eu devo dizer o seguinte, né, aí para o público, né, que o arte, enfim, né, e essa ampla rede, né, está acalentando uma ideia, uma grande ideia, né, não sei se, enfim, quando é que definitivamente ela vai poder ser desencadeada, né, mas é a construção de um banco de dados, né, baseado nas escrituras públicas, né, dos livros notariais, dos livros de notas, né, enfim, né, do Brasil, do reino, quiçá de outras partes também dessa monarquia, né? Enfim, realizar um grande instrumento de trabalho, um grande banco de dados que exatamente permita identificar ou perceber um pouco mais, de uma forma um pouco mais refinada, um pouco mais, não só refinada, mas um pouco mais empiricamente embasada, né? As lógicas dessa monarquia pluricontinental e, mais do que isso, as suas diferentes geografias, né? E tendo como referência, né, aí sim, né, seguindo o rigor, né, de Mark Bloch, esse rigor aí enfim, dos fundadores da moderna historiografia, usando uma fonte serial, né? Enfim, como vocês sabem, os livros notariais contêm uma imensidão, né, imensidão de fontes seriadas, né, em diferentes cantos, né? Resta agora agregá-las, né? Nós já temos um banco dessa envergadura, né, para o tráfico de escravos, tráfico internacional de escravos, já temos próprios registros paroquiais. Por que não também pensar num banco de dados baseados nos livros de notas, né? Contendo os dotes, contendo as vendas, os créditos, enfim, né? Todos os papéis públicos com o aval da coroa, produzidos nessas diferentes geografias da monarquia pluricontinental. Mas isso é uma ideia ainda, né? Uma ideia que eu espero que, enfim, que as próximas gerações levem adiante, até porque, enfim, é uma coisa a longo prazo, né? Eu posso? Claro. O Nuno, super obrigada sempre, né? Sempre. Sempre pela sua parceria, que não se restringe ao antigo regime nos trópicos, e aos outros livros e projetos dos quais participamos, né, mas que é muito maior. Mas eu só queria um pouco comentar agora do seu comentário, né, daquilo que você falou, quando você mencionou aí que os arranjos locais integravam as ações dos indivíduos e grupos, né? E como você foi importante para todos nós que bebemos e que aprendemos com os seus, né, com os seus textos. Eu lembro, por exemplo, assim, do meu fascínio, não só pelo Crepúsculo dos Grandes, mas pelo seu trabalho específico, um dos textos que você tem na História de Portugal, editada pelo José Matoso, e o volume 4, né, das câmaras e as comunidades. Eu acho que foi ali que a gente aprendeu, ou eu aprendi, que não se pode ver como Zé Damião, essa manhã, também veio nos refrescar a memória, né? Que não é para ver essa dinâmica do Império Português de cima para baixo, né? Do centro para as periferias, se a gente quiser. Eu prefiro localidades, aí eu estou me referindo um pouco àquele texto magnífico vou falar em português, né? Do Pujol, né? Do professor Javier Gil
Pujol, né? Centralismo e localismos, não centro e periferia, centro e localidade. Mas como você foi sempre assim um arguto historiador dessa relação entre os localismos, né, e as centralidades, né? Não é à toa que você é o feliz, acho que o feliz que menciona, né, e que construiu essa categoria da monarquia pluricontinental portuguesa, né? Então, a gente teve aqui, quando você estava falando, a projeção de alguns comentários, aí tinha o Nuno Camarinhas dizendo da pluralidade de temas, mas eu acho que você foi fundamental nessa nossa parceria de anos, né? Nossa parceria de anos, né? Que não remonta apenas ao antigo regime dos trópicos, e que em vários projetos, em várias publicações, né? Em vários encontros, você foi fundamental para essa discussão e para essa revisão historiográfica, né? De metrópole e colônia, né? De centro e periferia, e que nos mostrou que essa relação é muito mais complexa, né? E que as elites locais, eu não vou pegar aqui não, tá? Porque eu não vou fazer esse mico. As elites locais, eu pegaria ali o Optima Pars, né? O João estava presente, eu também estava presente, a gente agradece por isso, foi uma honra, mas que as elites locais, as municipalidades, as comunidades são elementos fortíssimos para a determinação das diretrizes, né, desses grandes impérios como é o português. Então, o que eu queria te dizer, Nuno, é que, além de todo o resto que eu poderia te dizer, né, da afeição que nós construímos, que a sua parceria é fundamental e foi para a formação de todos nós, né? E agradecer mais uma vez. Exagerado, mas muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado. Tinha fechado aqui meu microfone. Agora passo a palavra para o professor Roquinaldo Ferreira, da Universidade da Pensilvânia. Por favor, professor. Bom, eu queria me juntar aos colegas nesse momento de celebração, né, da obra de 20 anos já, e também ver o Arte como um projeto que continua enquanto rede, né? Eu acompanho de longe os eventos, um espaço, né, de livro, categoria, virou também um espaço de discussão, ou seja, o impacto se perpetua no tempo. Para mim, eu elenquei aqui alguns pontos que fui mudando na medida que ia escutando os colegas, espero que faça sentido, mas para mim, na altura que o livro saiu, na minha cabeça, pelo menos, né, essa é uma perspectiva bem pessoal, mas que talvez traduza um pouco o sentimento de alguns outros colegas, era também uma espécie de contraponto, né? Que se fazia a uma certa historiografia que existia antes do Arte, do antigo regime nos trópicos. O Nuno falou que era uma historiografia, vou usar um pouco do que o Nuno falou, concordando, obviamente, que era uma visão sistêmica. Eu só juntaria mais, era uma visão também hierarquizada e estática, né? do período do que se chama Brasil Colônia, né? É uma visão que era muito no sentido binário, digamos assim, Portugal e Brasil no sentido de que o Brasil era uma grande plantation, como o João, eu lembro dos seminários deles, falava isso, né? No sentido de fazer uma crítica construtiva. E o livro, então, quando eu digo que é contraponto, é porque rompe com essa perspectiva, que é, de novo, uma perspectiva estática e que limita as coisas. Enfim, o que surge do livro
é um mundo que é muito mais plural, é um mundo que é multicêntrico, que é multipolarizado, é um mundo que não é só Brasil e Portugal, mas é a África também. Como o Luiz Frederico falou brilhantemente na palestra dele algumas semanas atrás, e repetiu hoje, inclui o Índico também. Enfim, é uma mudança de paradigma. É lógico que antes do livro você tem o Lapa, que chama atenção para essas conexões, tem também o Verger. Se a gente fizer uma escavação historiográfica, lógico, tem vários outros autores, mas o livro vai sintetizar isso tudo, além de fazer as parcerias institucionais, intelectuais com colegas portugueses, que agrega muito ao debate. Então, o livro é por isso que eu digo que é uma mudança de paradigma. Nesses debates que o arte proporciona enquanto espaço, hoje em dia, também voltando para a questão do que é a história global, em que medida que a história global, que o projeto do arte se mantém atual num cenário em que a história dos impérios é uma história global, também tem a ver com um ponto de interrogação que o Nuno chamou a atenção antes. Eu diria até que o primeiro império global, isso vai ser uma platitude, né? Algo que todo mundo sabe, todos nós sabemos. Quem sou eu para ensinar padre a rezar missa? Mas o primeiro império global é o Império Português. Então, o arte, e essa que é a ideia central que eu gostaria de articular, oferece exatamente um espaço para refletir sobre essas conexões globais do Império Português. Conexões que ultrapassam o Atlântico, que adentram pelo Índico, que entram pela Ásia. Enfim, e nessa perspectiva, eu diria que, e aqui talvez seja um ponto assim, um pouco mais de desafio para todos nós, é como fazer esse diálogo com essa historiografia sobre impérios, né, em outros ambientes acadêmicos. Né? Em que medida o que a gente faz, né, dentro do espaço tão fértil e criativo do arte, em que medida que a gente pode fazer um diálogo com a historiografia sobre impérios, né, em outros espaços acadêmicos. A gente já faz isso, mas eu vejo isso como um caminho a ser seguido, talvez com um pouquinho mais de ênfase. Seria um caminho frutífero para a gente. Então, seria a globalização não só no sentido temático, né, do que a gente faz, né, e é importante enfatizar isso, não se trata de algo que nunca foi feito, que não é feito, já é feito. É apenas uma questão de ênfase, mas é a globalização temática e como é que a gente globaliza a nossa produção. Né? A gente globaliza a nossa produção a partir do momento que a gente dialoga com essas outras historiografias. Então, em que medida que a ideia de império, né, no sentido que é conceitualizado no arte, em que medida que o conceito de império que a gente adota é corrente, né, fora do nosso espaço acadêmico. Né? Em que medida, por exemplo, para ser mais exato, a ideia de império, o conceito de império, da forma como a gente utiliza, tem ressonância, por exemplo, na produção de alguém como Frederick Cooper, né? Como talvez até, provavelmente, o Sanjay Subramanian, tem muito, até porque ele parte de uma perspectiva, de uma base que é lusófona, né, para pensar essas questões. Enfim, são alguns pontos que me passaram na cabeça na medida em que eu ia tentando refletir sobre o evento e sobre a discussão agora entre a gente. A questão também, para fechar, o comércio intracolonial, que é uma das grandes contribuições do livro, né, há 20 anos atrás, e que frutificou em tantas outras pesquisas, também pensar não só dentro dessa relação binária Brasil-Índico, mas também dentro do Índico. E a gente, no Brasil, e isso eu coloco como desafio porque o espaço acadêmico brasileiro é dos mais férteis. Né? Estamos sob ataque hoje em dia, politicamente falando, mas a base, a estrutura acadêmica que a gente construiu com as pós-graduações, enfim, não vou ensinar padre a rezar missa, desde a década de 60, 70,
nos dá uma massa crítica que nos permite pensar para além dos espaços que a gente já está mais, a nossa zona de conforto. E eu vejo o espaço do Índico, dentro das conexões no Índico, como uma fronteira, digamos assim, a ser conquistada, entre aspas. Assim como, e isso vou usar para fechar mesmo, uma possível história do direito, né? História do direito, né, no espaço do arte. Acho que seria um outro desafio para a gente, né? Pensar essas concepções de direito e em que medida talvez ideias sobre direito, sobre leis, vão circular entre um espaço e o outro. Eu acho que o arte oferece, né, as condições propícias para esse tipo de reflexão, porque, num certo sentido, essa ideia de circularidade já está no arte. Né? A ideia da comunicação política, por exemplo. Isso é um projeto de quantos anos atrás que surge no arte? 10 ou 15 anos atrás. Então, me fez pensar que talvez fosse possível algo no sentido de uma comunicação na esfera do direito também, usando como paradigma, como instrumento metodológico e conceitual, o próprio arte. Enfim, era isso que eu tinha para dizer, mas queria assinalar mais uma vez o privilégio que foi participar do livro, numa altura em que eu acho até que eu fui o único que ainda não tinha completado o doutorado. Foi uma honra na época. E foi um impulso muito grande do ponto de vista profissional e na minha trajetória. Então, fica aqui o agradecimento a todos. Eu ver aqui, eu agradeço imensamente a sua participação, Aquinaldo. Agradeço imensamente, né? Enfim, a sua contribuição na ocasião sobre a presença da África, enfim, né? A presença da África no interior da monarquia lusa, as conexões com o Brasil, as conexões com o Índico, né? Isso foi fundamental, né? Você não tenha dúvida que o seu texto, enfim, né, e a sua carreira mais adiante demonstrou, né, o seu texto é incontornável, né, as suas ideias são incontornáveis. Né, e me lembro de uma coisa, né, que eu acho fantástica, eu acho que isso aí é algo que eu sempre, enfim, talvez você nem se recorde mais disso, né, mas tempos atrás, né, você falou da necessidade da formação de africanistas, né, no Brasil, né, mas de africanistas que não conhecessem apenas a literatura, a historiografia sobre o que se produz sobre a África, né, mas a existência de africanistas que minimamente dominem os arquivos de Angola, que dominem os arquivos de Moçambique, enfim, né, que saibam definitivamente fazer uma história que ultrapasse o tráfico, que fale sobre a sociedade, né? sobre essas sociedades. Né? Então, eu acho que, enfim, né? Aí, como você, diversas vezes, eu não vou ensinar, não vou repetir uma coisa que você está cansado de saber, né? O Brasil ainda está carente, né, de africanistas. Né? Com certeza, na última geração surgiram diversos, né? Mas, enfim, né, nós temos ainda muito que caminhar, né? E agradeço muito pelo seu papel, né? Seu papel aí nessa trajetória, né? Na produção desse conhecimento aqui no Brasil. Né? Fernando, você quer? Está fechado. Claro que quero. Abrir agora o meu microfone, claro que quero, Roque. Se eu posso te chamar Roque, né? Roquinaldo, se foi uma honra para você no momento, foi uma honra para nós no momento. No momento, há 20 anos atrás, ter você no nosso livro, né? Foi uma honra em todos os sentidos. Você podia não ter o seu título de doutor, o seu doutorado, mas você tinha, né, toda a sua incursão, como o João está dizendo agora, na história da África, de africanista. O seu texto, assim, se eu puder falar alguma coisa muito pessoal, né, o seu texto no Antigo Regime nos Trópicos é até hoje, para mim,
uma diretriz e um texto que é partilhado com os meus alunos de Brasil Colônia e de outros cursos, né? Então, saiba que foi uma honra ter você naquela época e ter você agora, obviamente. Agora obviamente, se inverteram as hierarquias. A gente falou aqui muito de hierarquia, se inverteram as hierarquias. É uma pena, eu sempre achei uma pena que você não esteja aqui, mas sabia que se você não estivesse aqui, por não ter conseguido revalidar o seu diploma, você seria abduzido, né? Se a gente usar um termo aí, sei lá, né? do cinema, abduzido pelos estadunidenses, como você de fato foi, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu não me lembro mais como é que... Eu não sou da idade dos Mao, sou muito mais novinha do que... Com certeza, a coisa do Mao Tse Tung que ele falou, eu não falei na hora, mas me surge. João, desculpe lá, não sou da época do Mao Tse Tung. Não, com certeza. Mas eu não sei qual é a categoria que ele usou, Roque, mas eu queria te dizer assim, né, que isso que você nos trouxe hoje, né, da historiografia sobre os impérios e outros espaços acadêmicos, né, que nós precisamos de você para ser o Condottiere. Eu conheço o filme. Desculpe, João, é Condottiere, é filme italiano ali. Não, com certeza está certo. Leopardo. Exatamente. Sou mais antigo regime do que você é, não sei que você, né? Então, e que você certamente poderá nos fazer, e isso é uma, né? É uma reivindicação, e é uma proposta, e é um desafio, e é uma vontade, né, de você nos levar a conectar esses vários impérios, esses vários espaços, quer espaços imperiais, como é o caso, obviamente, da África, né, do Índico, né, da Ásia, mas também espaços acadêmicos, porque a gente teve aqui, né, duas apresentações no conjunto desse nosso seminário, né, tanto do Bartolomeu I como hoje da Pilar Leiva, né, e que nos falta conectar, por um lado, a historiografia da América Portuguesa, ou do Império Português, e da América Hispânica, do Império Hispânico. Ronald Raminelli faz isso muito bem, alguns de nós, e algumas de nós, né, penso assim, na Paula Migiani, né, mas eu acho que você né, assim, essencial para nos conduzir nesse imbricamento, nessa construção, nessa trama, para a gente sair do que você disse, né, dos dualismos, desse espaço atlântico, né, e dessa relação entre Brasil e Angola, e principalmente, Roque, na questão da história global. Eu acho que a história global vai nos superar no sentido de que o regime nos tropos está aí, e a gente teve essa confirmação que está aí, né? Mas eu vi os historiadores da história global que vão propor novas abordagens, novas interpretações, né? Você falou do Subramanian, do Sanjay. O Sanjay, por mais, e eu acho que ele é deslumbrante, né? Mas ele ainda tem um livro, né, que está aqui na minha estante. Eu tentei olhar, mas não consegui achar, e aí não fui ali para não sair daqui, né? O Império Asiático Português. Né? Mas eu acho que a história global, né, quando você
pensa assim, o conceito de império é ainda recorrente no e fora do nosso espaço acadêmico, né? Eu acho que você é o nosso... Eu não me lembro o que o João falou do Mao Tse Tung, mas também eu não tinha nascido. Ele é mais velhote, eu não tinha nascido. E Universal dos Povos. Nem vem que não tem, João. Você, Roque, você tem uma missão muito hard, muito importante, que é ser nosso condottiere. É que eu estou falando porque o Zé trabalhou na Itália, eu estou me exibindo, né? É a pessoa que vai nos adaptar ou fazer essa interlocução entre o que fizemos no antigo regime nos trópicos, obviamente, e essa nova concepção de história global, né? E por isso, Roque, eu super agradeço. E a honra é nossa. Foi lá e é hoje. Né? Pronto, falei, acabei. E aí já falei da Larissa, Então, bom, gente, encerrando então nossa mesa, nosso evento, né? Só repetindo aqui mais uma vez agradecimento e lembrando que todas as apresentações, todas as transmissões vão ficar disponíveis tanto no YouTube, no canal do Arte, quanto no Facebook, na página do Antigo Regime nos Trópicos. Então, quem não pôde assistir, perdeu alguma mesa, sem dúvida é um saldo positivo de um evento em ambiente virtual. Eu acho que pelos comentários aqui, nós tivemos pessoas assistindo de diferentes lugares do Brasil e do mundo, tiveram a oportunidade de acompanhar o evento e agora terão essa oportunidade de assistir, de acessar os vídeos, de poder ouvir os autores em outros momentos. Então, fica lá o nosso convite para vocês assistirem a programação, recomendarem para os seus alunos, para os seus estudantes nas instituições, terem a oportunidade de acompanhar esse evento. E, mais uma vez, muito obrigada a todos.